Boa noite, galera. Vamos lá. Daniel Rocha, professor de gramática. Estamos de volta no segundo bloco, então. Nesses dois blocos, né, nós então dividimos substantivos e adjetivos, tá? Para começar a falar então da nossa morfologia, beleza? No primeiro bloco nós falamos sobre substantivo e agora nós vamos retornar falando sobre adjetivo, beleza? Então, olha só, pessoal, é o seguinte: adjetivo, substantivo são então as duas primeiras classes morfológicas que nós vamos estudar que comungam, tá, de características muito semelhantes. Primeira característica semelhante é que eles são variáveis. Nós falamos no bloco anterior que os substantivos eles são palavras que fazem parte dessa classe dentro do estudo da morfologia, que são as palavras variáveis, que são flexionáveis. Flexiona em número, grau, gênero, etc. Certo? Então é o seguinte, nesse nosso segundo bloco nós vamos falar então dos adjetivos, beleza? E para começar a falar dos adjetivos, nós vamos colocar então algumas características. Na verdade, nós vamos colocar características que são semelhantes, tá? Vamos fazer o mesmo esqueminha que a gente fez ali para o nosso substantivo, para ficar mais fácil também o nosso estudo dos adjetivos. Então vamos lá, primeira coisa, qual é a característica básica? Qual é a característica do adjetivo? Nós sabemos que o adjetivo ele é responsável então por qualificar ou ainda caracterizar quem, professor? O substantivo, certo? Substantivo, beleza? Agora, pessoal, para ficar mais fácil ainda, vamos pensar o seguinte. Nós temos dentro, lembra que eu falei para vocês, tá? Vamos retomar esse conceito que as duas classes que nós podemos considerar mais essenciais, mais elementares para o nosso discurso, para o nosso texto, que são indispensáveis, substantivo e verbo, beleza? Por exemplo, quando nós formos estudar na sintaxe, nós vamos dividir sujeito e predicado. E aí, normalmente, nós temos ali núcleos que tem a ver com essas duas características que eu estou dizendo para vocês, verbo e substantivo, beleza? Agora é o seguinte, por que eu estou falando isso para vocês? O verbo, ele vai ser uma classe de palavras que também é flexionável, tá? Que também vai ter ali as suas derivações e tudo mais, e ele admite também uma classe morfológica que está para ele ali modificar, qualificar e ainda caracterizar esse verbo. Então nós temos a classe de advérbios. Nós vamos falar também daqui a pouquinho sobre elas, tá? Os advérbios que qualificam, tá? Caracterizam o verbo. Dentro do substantivo, nós também temos então uma classe de palavras responsável, tá? Essa classe de palavras vai ser responsável para qualificar e caracterizar o substantivo. Então, o advérbio está para o verbo, assim como o adjetivo está para o substantivo. Beleza? Então, por isso que é importante, que foi importante, na verdade, e se você não conferiu, confere lá depois a nossa aula sobre substantivos, tá? É muito importante a gente conhecer um pouco das características do substantivo para poder depois entender também como que o adjetivo funciona. Se nós sabemos que o adjetivo ele vai funcionar principalmente para qualificar e caracterizar o meu substantivo, é muito natural, então, que, primeiro, o adjetivo ele assuma também a característica, tá, de ser variável. Beleza? Professor, variável, então, ele vai se encontrar no mesmo contexto do substantivo, ou seja, eu também posso flexionar exatamente isso. Então, da mesma forma que o substantivo ele é variável e eu tenho a possibilidade de flexionar esse substantivo, eu tenho também no adjetivo a característica de ser variável e a possibilidade de flexionar, então, esse meu grupo de palavras, certo? Agora vamos lá. Quais são, então, aqui as minhas possibilidades de flexão? Então, vou colocar aqui do ladinho pra gente. Nós podemos flexionar o adjetivo em gênero, nós podemos flexionar o nosso adjetivo
em número. Beleza? Podemos flexionar também nossos adjetivos em grau. Ok? Então, olha só que interessante. Assim como o substantivo flexiona-se em gênero, número e grau, o adjetivo também tem a possibilidade de flexionar-se enquanto gênero, número e grau. Beleza? Nós vamos estudar hoje também um outro conceito que eu vou colocar aqui para vocês, que é o conceito de locução adjetiva. Beleza? Esse daqui também nós vamos dar uma olhadinha já já. Então, para hoje nós temos a flexão do adjetivo em gênero, número e grau e na locução adjetiva. Antes de passar para estes conceitos, nós vamos fazer o nosso primeiro exercício, tá, da apostila. Inclusive, ressalto, dá uma olhadinha na sua apostila, confere os outros exercícios, confere tudo que a gente está falando aqui, o que eu estou tratando com vocês. Tem lá também uma explicação bem bacana, certo? Então, antes, vamos aqui para o nosso exercício, que é a questão 3, certo? A questão da Cesgran-Hill. Diz o seguinte: assinale a oração em que o termo cego é um adjetivo. Então, olha só. É interessante essa questão pelo seguinte ponto. Vamos voltar aqui antes de olhar as nossas alternativas. Bom, a gente pode pensar, professor, mas por que uma pergunta, né? Se você falou que a função do adjetivo é ali qualificar ou caracterizar o substantivo, pronto, bem tranquilo, né? Acontece que algumas palavras, elas podem assumir tanto característica de substantivo quanto de adjetivo, certo? Então, no caso dessa questão 3 que nós vamos ver agora, é um exemplo disso, certo? Nós temos, então, o adjetivo funcionando como, ou melhor ainda, a palavra cego funcionando ou como adjetivo ou como substantivo. Então, nós vamos descobrir aqui qual é o contexto. Vamos analisar antes da gente passar algumas coisinhas, ressaltar, na verdade, retomar algumas coisas que eu falei para vocês. Primeiro, lá na outra aula, eu falei para vocês e ressalto aqui agora, o substantivo, ele tem a possibilidade de vir acompanhado de um artigo, tá? De um numeral, de um pronome, certo? E o adjetivo, ele vem acompanhar o substantivo. Então, essa é a nossa primeira dica. O adjetivo acompanha o substantivo. O substantivo, ele é precedido por artigo, pronomes e numerais, ok? Então, vamos com essa dica, dar uma olhadinha aqui nas nossas questões. Olha só, na A nós temos a seguinte: os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem onde ir, beleza? Então, olha só, os cegos habitantes de um mundo esquemático sabem onde ir. Lembra que eu falei para vocês dessa característica do substantivo, de ser precedido por um artigo ou um numeral, etc.? Olha só no exemplo, os cegos. Aqui nós temos um artigo, o artigo os cegos. Então, nós temos um exemplo de substantivo e não de adjetivo, tá bom? Lá na frente a gente vai fazer uma análise maior, mas, por exemplo, os cegos habitantes de um mundo esquemático. Nós temos aqui todo um conjunto, tá, que vai caracterizar esse trecho inteiro como um sujeito, beleza? Então, olha só, aqui nós temos os cegos habitantes de um mundo esquemático, os cegos, então, nós temos cegos como um substantivo, certo? E não adjetivo. Vamos lá na B. O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da alma. Então, aqui no caso da alternativa B, nós temos a mesma estrutura da A. A diferença é que nós temos aqui o cego no singular, mas ele também é precedido ali por um artigo, o artigo o. Então, mais uma vez, lembrando que o substantivo, tá, ele tem a possibilidade de vir acompanhado por um artigo, tá ali o artigo o, beleza? Então, a B também não é a questão que nós queremos. Vamos para a C então, minha gente. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. Então, olha só. Todos os cálculos de quem? Do cego. Então, o cego, nós temos também aqui um substantivo, tá? Que está nomeando uma pessoa. Que pessoa é essa? O cego. Beleza? Então, nomeando, nós sabemos que é a classe de palavras que nomeia seres, entidades,
lugares, etc. É a classe dos substantivos. Então aqui na C nós também temos, não é o caso de um adjetivo, certo? É um caso substantivo, de mais o cego, tá bom? Vamos lá na D então. Naquele instante era só um pobre cego. Agora olha só, nós temos aqui, era só um pobre cego. Naquele instante era só um pobre cego. Vamos lá, naquele instante nós temos a palavra pobre, certo? Um pobre cego, beleza? Agora é o seguinte, dentro dessa alternativa, nós temos uma característica muito parecida também com a E. Olha só, da Terra, que é um globo cego, girando no caos. Percebam o seguinte, só um pobre cego e um globo cego, nós temos uma característica muito parecida entre as duas, que é o seguinte, só um, né? Um na D e um na E também. Um pobre cego e um globo cego. Então nós temos duas colocações bem parecidas aqui na D e na E. E aí nós podemos ter essas dúvidas em relação a elas. Para a gente responder essa questão, nós vamos antes ver alguns conceitos, tá? Então agora sim nós vamos retomar, nós já vimos ali aquelas que mais se parecem com os substantivos, e agora nós vamos retomar algumas características, tá? De flexão e etc, para depois voltar na nossa questão número 3 para ver a resposta, certo? Então vamos voltar aqui na lousa, e aí a gente vai colocar alguns conceitos, certo? Seguinte, disse para vocês então que o adjetivo, ele é variável e é flexionável em gênero, número e grau. E nós vamos também ver aqui a locução adjetiva. Então é o seguinte, vamos colocar aqui um de cada vez e analisar um de cada. Então olha só, em relação ao gênero, beleza? O adjetivo, então, ele vai ser flexionado em relação ao gênero com duas possibilidades, tá? Uma das possibilidades é dos adjetivos uniformes. Professor, muito parecido também com o que nós vimos em relação ao substantivo, certo? Certinho, bem parecido também. E nós temos também os adjetivos, que são os adjetivos biformes. Beleza? Vamos lá então. Dentro dos adjetivos uniformes, para contextualizar melhor, eu vou colocar uma frase aqui pra gente, uma construção. Exemplo. Seguinte, o aluno é inteligente. Beleza? Olha só, pessoal, dentro dessa nossa frase, dentro dessa oração, o aluno é inteligente, nós temos aqui, então, um termo que vai caracterizar, que vai qualificar o meu substantivo aluno. Percebam o seguinte, inteligente, independente de ser o aluno é inteligente, vamos imaginar, por exemplo, que ao invés de aluno, eu tenho aqui a aluna é inteligente. Se eu trocar o aluno por aluna, o meu adjetivo não vai mudar a sua forma. A forma dele continua a mesma, certo? Então, inteligente é um adjetivo que é um adjetivo uniforme, ok? Ele vai admitir tanto o masculino quanto o feminino e vai permanecer aqui com a mesma forma. Uniforme, então, mesma forma, ok? Já no caso dos adjetivos biformes, nós temos outra característica, que é a de duas formas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui mais uma vez o caso do aluno. Então, o aluno é esforçado. Beleza? No caso de esforçado, eu também tenho uma palavra, tá, que qualifica e caracteriza o meu substantivo, mas neste caso, a palavra esforçado vai admitir uma outra forma. Eu posso dizer tanto o aluno é esforçado, quanto
A aluna é esforçada. Então percebam que se eu mudo o meu substantivo, o adjetivo a qual ele faz referência, certo? A qual ele se conecta, vai ter a mudança. Então, dentro dos adjetivos biformes, eu tenho um adjetivo que aceita duas formas. Se eu mudo o meu substantivo, eu vou mudar o adjetivo que está conectado a ele, beleza? Então, gênero uniforme e biforme para o nosso adjetivo, ok? Agora vamos lá. Próxima flexão, nós vamos trabalhar com a flexão de número. Certo? Dentro da flexão de número, o que nós vamos ter então, professor? Seguinte, basicão lá que a gente viu agora também, para o substantivo. Nós temos então o singular, certo? Singular. Ok? Nós vamos ter também o plural. E aí depois eu vou mostrar para vocês uma outra possibilidade do plural que vai se assemelhar bastante também àquela outra possibilidade do substantivo em relação ao número, beleza? Vamos lá então. Do adjetivo em relação ao número singular, vou colocar aqui como exemplo a palavra brasileiro. Vou colocar aqui embaixo. A gente tem espaço ali. Brasileiro. Beleza? Pessoal, olha só. Brasileiro, então, é um adjetivo que está no singular. Eu posso também colocar dentro do brasileiro uma possibilidade plural. Então, no plural seria o quê? Bem fácil, né? Brasileiros. Ok? Então, olha só. Singular brasileiro, plural brasileiros. Professor, muito fácil, tranquilo. Agora, olha só. O terceiro ponto aqui dentro da flexão de número é em relação ao plural de adjetivos, vou colocar um ADJ aqui, composto. Ok? Por exemplo, professor, me dá um exemplo aí para ficar mais claro. Vou pegar o mesmo adjetivo brasileiro, só que eu vou colocar ele dentro de uma construção em que ele admita um outro radical para formar uma palavra só. Então, olha só, para formar um termo só. Então, nós temos aqui luso brasileiro. Beleza? Seguinte, professor, quando eu tiver um plural, opa, faltou um Lzinho aqui, o plural de um adjetivo composto, como eu vou lidar? Pessoal, basicamente é o seguinte, eu vou até colocar um desenhozinho aqui pra gente, que vai ser o seguinte, ó, quando eu tenho uma palavra, um adjetivo formado por mais de um termo, eu coloco no plural o último termo. Eu tenho algumas exceções, certo? Nós não vamos entrar agora nas exceções. A regra geral para a flexão de número do plural dos adjetivos compostos é que o segundo termo aceite o plural caso seja necessário, beleza? Aqui no plural simples, né, dos adjetivos não compostos, tá? Dos adjetivos simples, só coloco o S no final. E aqui eu coloco o S na última palavra, ok? Dentro do meu contexto inteiro, certinho? Vamos lá então no próximo. Agora nós vamos falar do adjetivo em relação ao grau. Também outra característica que ele compartilha, tá? Outra flexão que ele compartilha com o substantivo. Dentro do grau, nós vamos ter então três possibilidades. A primeira possibilidade do grau é em relação ao grau normal. Beleza? Professor, dá um exemplo então de um substantivo em relação ao grau normal. Bom, vamos usar aqui o mesmo exemplo que a gente usou ali quando a gente foi falar do gênero. Certo? Então, vou colocar aqui, por exemplo, inteligente. Inteligente. Eu digo, ele é inteligente, grau normal.
Agora é o seguinte, além desse, nós temos então alguns outros. Eu tenho o comparativo, tá? Comparativo já me dá uma ideia de como que vai acontecer, de qual é a característica principal dessa minha flexão. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui só a metade da nossa oração. Então, por exemplo, o aluno, a aluna é mais inteligente que. Então, olha só, se eu digo, o Fernando ou a Fernanda é mais inteligente que o Fernando ou a Fernanda ou a Maria, etc. O João é mais inteligente que a Maria é mais inteligente que João. Então, eu estou fazendo aqui uma comparação, certo? Então, eu tenho aqui um grau comparativo, mais inteligente que, certo? O meu adjetivo funcionando ali como um grau de comparação. Agora, além do comparativo, nós temos também um outro chamado superlativo. Superlativo, ok? Dentro do grau superlativo, eu vou ter uma comparação também, só que dentro de um contexto mais geral. Por exemplo, eu tenho aqui mais, mesmo contexto, mesma frase de cima, inteligente, Por exemplo, Fernanda é a mais inteligente da turma. Então, dentre todo aquele conjunto de pessoas, ela é a mais inteligente, certo? Então, percebam que a diferença do grau comparativo e superlativo é que no comparativo eu comparo, né? O próprio nome já dá essa informação para cada um de nós. Eu tenho a comparação entre dois aspectos, dois sujeitos, dois seres, duas entidades. Dentro do grau superlativo, eu tenho uma comparação, um grau aumentativo aqui no caso, né? Mais, eu posso usar o menos também. Aqui eu usei todos, os dois eu usei aumentativo, mas eu posso também menos inteligente que, tá? Menos inteligente da. Então aqui nós temos o mais inteligente da turma, o mais inteligente da escola, o mais inteligente, enfim, tá? Por aí vai. Então percebam que o mais inteligente da turma, da escola, no contexto mais amplo, e mais inteligente que no contexto de comparação entre dois. Beleza? Certo? Então, comparativo e superlativo. Certinho? Agora, pessoal, é o seguinte. Nosso último tópico aqui, em relação aos adjetivos, é a locução adjetiva. Locução adjetiva. Professor, o que seria então uma locução adjetiva? A locução adjetiva, então, ela vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho duas palavras, tá? Tendo então um papel de adjetivo. E aí, olha só, para facilitar a nossa vida, a gente pode analisar da seguinte forma. A locução adjetiva vai vir formada então de uma preposição mais um substantivo. Ok? Então anota aí essa dica, que na verdade é a forma como eu vou encontrar então a minha locução adjetiva. Professor, vamos aos exemplos? Vamos lá. Se eu coloco aqui pra gente, olha só. Exemplo. Se eu tenho uma creche, que é ou melhor ainda, uma escola de criança. Percebam, de criança. Eu tenho uma escola infantil. Ok? Então, infantil, eu tenho a locução adjetiva, tá? Correspondente a de criança, de infância.
de criança. Ok? Certinho? Então, locução adjetiva, eu vou formar por uma preposição mais um substantivo, certo? Vamos então voltar aqui para o nosso exercício. Seguinte, naquele instante era só um pobre cego, beleza? Pobre cego, eu tenho que pobre é o adjetivo. Olha só, lembra que a gente estava falando sobre isso? No caso, pobre é o adjetivo. O cuidado que nós temos que ter é o seguinte, nós temos aqui um artigo, certo? E do lado nós temos aqui a nossa palavra pobre. Mas o principal aqui é que cego vai ser então a palavra que vai nomear esse ser, que é um ser cego, ok? Pobre aqui, ele está na função de adjetivo, certo? Por mais que ele venha antes. Então é bom a gente tomar esse cuidado porque a gente pode se enganar com a construção de baixo, da Terra, que é um globo cego. Agora, olha só, globo é o nome, tá, da minha entidade a qual me refiro, beleza? Cego, então, é a característica desse globo. No caso da D, e aí eu deixei para a gente ficar pensando um pouquinho mais, nós temos aqui um pobre cego, pobre é a característica desse cego, beleza? Então, tomar esse cuidado, porque a gente pode pensar, professor, já que você falou que o substantivo normalmente vem precedido de numerais, de artigos e pronomes, então quer dizer que na D é a mesma coisa? Não. Nós temos que analisar todo o contexto, nesse caso aqui, da oração, ok? Então a resposta certa aqui na questão 3 é a alternativa E, certinho? Vamos lá então para nossa próxima questão, questão 14. Diz o seguinte, aponte a alternativa incorreta quanto à correspondência entre a locução e o adjetivo. Então, olha só que legal esse exercício. Nós temos na nossa apostila vários outros exercícios, tá? Referentes a este conteúdo que nós falamos sobre de locução. Então, vamos conferir depois também as outras atividades. Vamos para isso aqui. Primeira, A, glacial de gelo, certo? Bom, então nós temos aqui casos de locução. Lembra que eu falei para vocês? Glacial, então, o adjetivo, a locução correspondente é de gelo, preposição mais substantivo. Glacial, ok, de gelo. Ósseo, de osso. Então ele quer a alternativa incorreta, beleza? Fraternal, fraternal de irmã, irmão, ok? Argêntel, de prata. Lembra lá, por exemplo, a Argentina, certo? Aquela ideia lá, prata e tudo mais, contexto histórico, etc. Então, argêntil de prata. Professor, não estou lembrando aí dessas locuções adjetivas. Então, a gente vai dar uma olhadinha na apostila, que lá tem uma lista bem bacana com vários exemplos, tá, de locuções. Vamos lá. Próximo, farináceo. Farináceo, então, de farinha. Ok, certinho. Pétreo, de pedra. Ok também, certo? Pétreo, pedra. Viperino, de vespa. Ocular, de olho. Olha só, nesse caso, na D, viperino, certo? Aquele cuidado que nós devemos ter de sempre olhar, de sempre constar. Professor, olha só, da mesma coisa do argêntil. O argêntil, eu fiquei na dúvida ali, eu fui, pesquisei e descobri que argêntil realmente tem a ver ali com a locução de prata. Farináceo, conferi de farinha, pétreo de pedra. Viperino, pesquisei e eu vi que não é de vespa, ok? Então, viperino não tem a ver com a vespa, aqui na questão D é a questão incorreta. A última E, ebúrneo, de marfim, e insípida, sem sabor. E aí é o seguinte, pessoal, para as locuções adjetivas, pesquisem, olhem no material, confiram lá a lista que nós temos, certinho? Próxima aula nós retomamos então com o nosso conteúdo de gramática. Estudem, estudem, estudem e façam o exercício, beleza? Boa noite e até a próxima. Valeu!